Oi pessoal, meu nome é Túlio, eu sou advogado criminalista, sou sócio do DNA Penal e este podcast nasce com a missão de transmitir conhecimento jurídico complexo de uma forma simples para todo mundo. Seja para o leigo que não entende nada de direito, seja para o estudante que se interessa por temas da advocacia criminal, ou seja mesmo para colegas de outras áreas da advocacia que queiram entender algumas questões que estão ligadas entre as áreas do direito. Eu estou aqui com a Bárbara, que é advogada do escritório, e passo a palavra para ela se apresentar para que vocês entendam um pouco da dinâmica do episódio de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Bárbara, advogada, e nesse primeiro episódio do nosso podcast do DNA Penal, a gente vai falar um pouco sobre como escolher um advogado criminalista. Eu acho que surge uma dúvida das pessoas no geral, principalmente as pessoas que são leigas, né, na questão de conhecimento jurídico, sobre como escolher um advogado criminalista, quando escolher um advogado criminalista, o que você deve observar nesse profissional para que ele possa atender ali às suas necessidades. Então hoje a gente vai destrinchar um pouco essa ideia e vamos descomplicar para vocês, porque esse podcast nasce principalmente da necessidade que a gente entende de passar um conhecimento de uma forma um pouco mais acessível para você que, enfim, pode estar precisando ou pode estar só curioso e caiu aqui no canal por uma questão, às vezes, sei lá, de curiosidade, né? Caiu aqui de curioso ou enfim. É isso. Hoje o episódio vai falar de várias questões, né? O que você não deve seguir para guiar essa escolha, o que você deve observar, né, ao escolher um advogado. A gente vai trazer também exemplos concretos de casos que a gente acompanhou aqui, recentemente inclusive, de como essa decisão impactou na vida do cliente e na vida da família, da própria pessoa. Enfim, fica aí que você vai gostar e vai aprender muito hoje. Bárbara, começando aqui, o que não deve guiar a escolha de um advogado criminalista? O que você acha, assim, de forma geral, que de forma alguma deveria ser considerado para escolher uma pessoa na advocacia criminal? Essa pergunta é muito boa e eu acho que a primeira coisa que a gente deve se atentar é nos advogados generalistas. A gente não acredita que existam aqueles advogados que conseguem fazer tudo da melhor forma possível. Então, tem aquele advogado que de manhã faz um divórcio, de tarde faz um inventário e à noite ele faz um quebra-galho como advogado criminalista. A gente entende que não pela pessoa não ter a capacidade de compreender várias áreas, mas o direito penal, acho que assim como todas as áreas, mas falando principalmente sobre isso, ele exige uma atenção, ele exige uma dedicação que não dá para você ficar dividindo muitas vezes a atenção com outras áreas, né? Quando o caso tem uma complexidade grande ou tem uma delicadeza ali, tem um senso de urgência, a gente está falando de um réu preso ou de uma pessoa ali que está na iminência de uma prisão ou de uma acusação injusta que tenham ali muitos anos, né, de condenação em vista. Então, o direito penal, a gente acredita que ele precisa de uma dedicação um pouco maior quando a gente fala principalmente da questão da liberdade, né, da pessoa ali acusada ou investigada, enfim. E isso é até interessante na sua fala, Bárbara, sobretudo porque o processo penal, né, o procedimento que se segue no processo penal, ele é totalmente à parte do procedimento das outras áreas, né? Por exemplo, o advogado do civil, do empresarial, ele vai seguir ali o rito do processo civil. E no processo penal, não, você segue o rito que está na lei processual penal e ele é muito específico, ele demanda um conhecimento muito próprio da área. Tanto que às vezes eu vejo advogados que se aventuram nessa questão de tentar advogar no penal sem ter esse conhecimento próprio do penal, pedindo às vezes recolhimento de custas ou pedindo justiça gratuita, coisas desse tipo, que são coisas próprias da justiça civil. Sim. E isso às vezes mostra sim uma falta de noção, uma falta de certa capacidade de domínio da área, que, como você disse, é muito particular e tem diversas nuances específicas e que, assim, sabe, não dá para brincar. Eu, por exemplo, eu só trabalho com penal a vida toda, eu não brincaria em fazer um divórcio que envolve questões familiares, envolve vários fatores que são muito problemáticos. Enfim, passando outro ponto
aqui que eu acho que é importante a gente falar, que hoje, sobretudo hoje, tá muito, muito, né, em evidência, que é o advogado ostentação. Né? Você às vezes vê, sobretudo no criminal, você vê o cara, eu tô aqui de carrão, eu tô não sei o quê, tô na porta do presídio e tudo mais, e não sei o quê. Gente, isso não é critério de qualificação, isso não é critério de que o cara sabe advogar, que o cara é bom, que o cara entende de direito, sabe? Antigamente é até interessante isso, né? Quando eu fiz a faculdade de Direito, já há seus 10 anos atrás, era interessante que o critério era a referência que você tinha no seu professor. Era o cara que entendia de direito, que sabia, que, poxa, você via que ele era diferente. Agora o critério é o cara que tem um smartphone, grava um vídeo e sabe fazer um roteiro e um marketing legal, sabe? Isso tem que ser observado. Claro. Sabe, dá um Google, procura, vê se na verdade aquela pessoa ela é só a casca ou se ela transmite algum conhecimento jurídico de relevância. Isso é importante, né? Para a gente sair um pouco só dessa questão das mídias sociais, né? Enfim, é um ponto de muita observância aí. E eu acho que as pessoas têm uma ideia muito do advogado no geral, mas principalmente do advogado criminalista, que é a glamorização, né? A pessoa acha que o advogado bom é aquele que anda de carrão, é aquele que tá ostentando na rede social e que tem milhões de seguidores, e não que essa pessoa não seja qualificada, mas a glamorização com a advocacia, principalmente a criminal, que é o que a gente está acostumado, ela não combina muito, as coisas não batem assim, porque parece que você está dando mais importância para a fama do advogado do que de fato o que ele pode fazer para aquela pessoa naquele momento. E será que num processo criminal o advogado ele é a estrela, o foco principal? O foco principal não deviam ser as teses, todos os argumentos que a gente tem que levantar, as provas que estão mal infundadas, ou talvez uma decisão que talvez não tenha lastro ali no que de fato está sendo discutido. Às vezes as decisões acabam sendo um pouco como fala? Superficiais, né? Superficiais demais. Sem falta de fundamentação, digamos assim. E eu acho que quando a gente acaba exaltando muitas vezes esse tipo de profissional específico, é isso, a gente acaba tirando um pouco o foco de quem de fato é o foco naquela situação, que é o seu cliente. Exato, é a pessoa ali que está sendo acusada ou injustamente, ou, enfim, está tendo algum tipo de descompasso ali numa decisão, ou algo nesse sentido. Então, acho que a questão do lifestyle, do luxo, da ostentação, é mais nesse foco do protagonista da história do que, de fato, a pessoa ter uma carreira bem-sucedida, uma questão financeira. Perfeito, acho que esse não é o ponto, né? O que a Bárbara coloca muito bem aqui é o seguinte, o foco sempre é o cliente. Exato. No final. Não é o que o advogado faz e conquista com base nos honorários do cliente. Eu acredito realmente, e nisso que ela está falando, que houve uma distorção, né? Sim. Dos papéis aqui. Né, falando um pouco, continuando aqui, tocando nesse assunto né, de ostentação, que nos leva também à questão de valores, né, digo valores financeiros também, de preço. Outro ponto que nos chama muito atenção no mercado jurídico hoje é advogados fazendo promessas de milagres econômicos. É quase um plano real. Assim, essa é clássica. O cara cobra assim, um valor absolutamente baixo para fazer uma audiência, fala que vai fazer habeas corpus, fala que vai, enfim, fazer tudo, mas na verdade no final do dia a gente vê que ele não faz nada. Né? A gente até vai falar especificamente aqui de um caso, né, que o cliente foi condenado a mais de 20 anos de pena e as alegações finais do caso, né, que é a última etapa do processo ali antes da sentença, tinha uma página. Então, assim, desconfie. Realmente desconfie de promessas de milagre financeiro, que o cara, né, chega, fala, não, nós temos uma equipe, nós vamos fazer isso e isso, e no final do dia, pessoal, não vão fazer nada. Nesses casos, tá apertado, tá com uma situação difícil, às vezes é melhor ir para a defensoria pública,
ou procurar um núcleo de alguma universidade. Nós temos aqui, por exemplo, nós estamos gravando aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo nós temos vários núcleos de faculdades, universidades que podem te apoiar, Sim. podem te ajudar nessa questão. Então, assim, é importante sim observar essa questão do preço. Não acredite em milagre. Isso é realmente importante, porque um processo criminal pode durar 2, 3, 4 anos. Como que alguém cobra um valor irrisório para assumir um compromisso desse? Um compromisso com a liberdade do próximo? É muito complicado isso. E eu acho que uma coisa que meu padrasto, que é advogado também, sempre falou, é que às vezes o barato sai caro, né? Então, Perfeito. se a pessoa te cobra um valor muito abaixo, assim, muito abaixo mesmo, a gente não tá falando de um valor que condiz ali com o que você pode arcar naquele momento, mas um valor realmente muito abaixo, desconfia justamente por isso, porque no final, às vezes você paga com a sua própria liberdade ou com a privação de um direito seu que, enfim, é inviolável. E essa questão da promessa falsa é muito importante porque, assim, o advogado pode ser o melhor advogado do mundo. Ele não pode prometer porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como o juiz que tá lendo aquela petição, tá lendo aquela defesa, vai interpretar o seu direito, né? Enfim, vai interpretar as suas teses. Então, assim, não tem como você prometer porque não tem como saber o que vai acontecer. É isso, pode ser o melhor advogado do mundo. Se cai numa mão de um juiz que talvez não dê tanta atenção pro seu caso ou que discorde da sua tese, aquilo não vai pra frente. E aí você foi lá, ou às vezes pagou demais ou pagou de menos e simplesmente não funciona. Então acho que mais do que pensar na questão dos valores muito abaixo, também é importante pensar nos valores que são muito acima, né? Às vezes a pessoa vai lá e te cobra assim, tipo, sei lá, 2 milhões para fazer um nada, Sim, né? Assim, sim. num caso que talvez não tenha tanta complexidade, eu acho que é importante pensar não só nos valores que são abaixo, mas também nos valores que são muito acima, porque tem gente que quer lucrar em cima do sofrimento dos outros. Ótimo ponto, Bárbara. É que hoje, né, é um pouco de promessas de milagre que a gente até chama um pouco de tráfico de influência, né? Tá muito comum isso, sobretudo nos tribunais superiores, valores de honorários assim absurdos para determinados serviços, determinados trabalhos, e às vezes é difícil que a pessoa consiga de fato prometer algo, na verdade é impossível, né? Porque quem decide é o juiz, como a Bárbara bem falou. Então, isso é muito interessante, né, do ponto que a Bárbara trouxe. Nós temos o problema do milagre no preço, que às vezes é baixo demais, e temos o problema do milagre do resultado, que inexiste na advocacia criminal. Sim. Né? Quem decide é o juiz no final do dia. Enfim, esses pontos são muito importantes. Agora, aqui para finalizar, o que não deve guiar essa escolha, a gente tem um fator assim, muito determinante, que é o da indicação familiar sem critério técnico. Nós temos 1 milhão de advogados no Brasil. Óbvio, toda a família no Brasil conhece um advogado ou outro, né? Não tem como dizer que não, é muita gente. Eu conheço fulano, ciclano e tal, pode ser que ele te defenda. Gente, vamos lá. Será que esse advogado ele tem experiência no criminal? Será que ele realmente sabe o que ele está fazendo e tudo mais? Então, isso precisa ser observado também. O amigo do meu pai, fulano é muito atencioso, fulano não sei o quê. Isso é importante e deve ser levado em consideração na hora da escolha, tá? Não basta ser amigo, não basta ser gente boa, tá? É preciso ser bom, é preciso ter qualificação técnico-jurídica aqui para enfrentar um processo criminal que envolve liberdade. E eu acho que, de novo, eu acho que o Túlio falou, tem muita verdade nisso, que é importante a gente ter um advogado de confiança. Então, se o seu familiar te indica alguém, né, a gente não tá dizendo para você logo de cara ignorar essa indicação, porque às vezes é uma indicação que é ótima e acaba, enfim, tendo um efeito prático muito bom, mas eu acho que tem alguns mecanismos que a gente pode adotar para tentar se preservar das indicações que são vazias, né? Então, dá uma procurada no Google, vê se aquela pessoa tem artigo, vê se aquela pessoa tem, livros ou, enfim, tem participações importantes nos tribunais. E não estamos falando aqui de advogados famosos que têm só casos de muita repercussão, tá? Mas você consegue dar um Google, você consegue procurar. Hoje em dia é muito fácil a gente ter esse acesso à informação, né? Acho que a gente tem muito acesso à informação no dia a dia, então, inclusive, quando for procurar um advogado, usa isso ao seu favor, né? Procura no Google, dá uma olhada, talvez, até mesmo no Instagram, acho que não tem problema nenhum, mas fazer essas pesquisas que são mais críticas e mais técnicas e criteriosas, mais do que
se a pessoa tem muitos seguidores, ou se foi com a cara dela ou não, ou se ela se veste bem ou não. Acho que é mais importante você dar uma olhada no background daquela pessoa profissional do que só seguir cegamente a indicação de alguém ali que você confia ou que a pessoa tá, enfim, só querendo ajudar. Ótimo ponto, Bárbara. E é interessante, só um complemento, hoje nós temos o Jus Brasil, né? O Jus Brasil ele tem acesso público para todas as pessoas e ali você consegue, né, entender um pouco da dinâmica de quantos processos tem até cadastrados no nome da pessoa. Tem o Jus Brasil e o Escavador, não sei qual faz isso muito bem, mas basta um Google, pessoal, realmente basta um Google para entender, esse advogado entende de direito penal, esse advogado não entende de direito penal. Com uma simples busca, você vai conseguir, né, qualificar a sua escolha, que é o que mais importa aqui. Agora, para a gente não se alongar muito, vamos aqui para o que importa. Né? O que importa aqui, na verdade, é o oposto do que não importa. Praticamente, a gente falou, né, vários pontos de atenção aqui, e da mesma forma que a gente pode dar um Google para saber da experiência se o cara ou a mulher tem um processo cadastrado ou não, a gente pode procurar e ver se o advogado tem uma especialização na área penal, sim. Né? Ver, olha, esse advogado aqui, essa advogada, tem uma pós-graduação, estudou, continuou seus estudos. Obviamente, pessoal, isso não quer dizer que seja imprescindível. Claro. Né? Existem ótimos, excelentes advogados que só possuem graduação e ponto final. Mas se você está numa busca determinante ali de algo que você não sabe muito bem, talvez esse critério de especialização possa ser sim um diferencial, né, para ajudar na sua escolha. Acho que isso é muito relevante. Agora, também é importante que vocês entendam o poder dessa decisão. A gente quer só citar um caso prático nosso aqui, né, de que a gente assumiu recentemente. O cliente foi condenado a uma pena de 25 anos de prisão. As alegações finais, né, que é a última etapa do processo, antes da sentença, tinha uma página, um processo de mais de 1000 folhas. A advogada, nesse caso, ela simplesmente disse o seguinte: a prova do processo não indica nada que comprove a autoria e materialidade do crime. Era extremamente genérico. Serviria para qualquer processo. Para qualquer processo. Enfim. E sabe o que aconteceu para piorar? Eu não lembro nem se tinha o nome do réu no corpo do texto. Não lembro também. Eu acho que tinha no começo, na qualificação, mas eu acho que no corpo da peça, eu acho que não tinha nem o nome do réu, assim. E sabe o pior? Depois ela perdeu o prazo. Depois ela ainda não apelou dessa decisão. E a decisão transitou em julgado, acabou. Hoje ele está preso, infelizmente. Sim. Um processo assim muito fraco, né? Tem várias teses que a gente pode explorar e a gente está discutindo agora em habeas corpus, tentando a rescisão desse trânsito em julgado, até por ausência de defesa, dizendo o seguinte: olha, esse réu não foi defendido da forma adequada, então a gente precisa reabrir esse processo. Isso é importante trazer aqui só para vocês entenderem, né, que esse assunto é muito sério, muito delicado e que a gente precisa sim ter atenção ao poder da escolha aqui do advogado criminalista. Para finalizar, eu vou trazer um bônus aqui, né? Posso fazer um link que eu acho que vai ficar. E eu acho que essa questão se liga muito bem com o momento de contratar um advogado. Não espere o estrago estar feito para que você busque um bom advogado. Nesse caso, a gente obviamente não está colocando a culpa ali na família desse réu ou no réu, enfim. Mas não espera uma decisão transitar em julgado para você procurar uma defesa qualificada. E eu acho que essa questão do momento certo é muito importante, né? Perfeito, Bárbara. E para nós, pessoal, o momento certo sempre é o momento que você ficar sabendo da investigação. Sim. Né? Então é desde o começo, sabe? Tem a fase da delegacia, procura um advogado, vai com um advogado, não acha que você... mesmo eu sou inocente. A síndrome do inocente, pessoal, a justiça não quer saber se você é inocente, isso que você precisa entender. Só depois, só no final, só depois que o estrago foi totalmente feito é que isso vai ser de fato esclarecido. E às vezes pode ficar tarde demais. Então é isso, acredito que falamos bastante, trouxemos aqui vários aspectos importantes
Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de acompanhar o canal do DNA Penal. Aqui tem um senso de comunidade, a gente realmente quer transmitir conhecimento jurídico de forma acessível. Em breve teremos um novo episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau.